Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade, onde vamos aprender um bocadinho mais sobre o mundo à nossa volta. Hoje vamos falar sobre mitigação e sequestro das emissões de gases de efeito de estufa e temos connosco um especialista na matéria, João Pedro Gouveia. Muito obrigada por estares aqui connosco. O João Pedro é formado em Engenharia do Ambiente, é doutorado em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, portanto, expert. Trabalha como investigador, faz parte da equipa de coordenação do Hub Europeu de Consultoria em Pobreza Energética, outro tema muito interessante, a vamos trazer para uma próxima temporada. É também membro fundador da Associação Portuguesa de Economia e Energia, Project Manager do Sense, da FCT Nova e ainda, e esta malta, é uma que me deixa mesmo muito feliz. Eu já, quando tinha estado com o João Pedro noutra gravação, eu fiquei assim um bocadinho fangirl, porque o João Pedro é membro fundador do DERA. E se calhar DERA não vos diz nada, mas Projeto Drawdown tenho a certeza que diz a quem já me acompanha por aqui, porque o Projeto Drawdown é o projeto que eu vos falo há 2 anos sem parar, ou há 3 anos sem parar. Portanto, muito obrigada por estares aqui connosco, João Pedro. É mesmo com muito orgulho que recebemos. E vamos, assim, começar com aquela pergunta óbvia, que é o que é que se está a passar no mundo em termos de emissões? Quais é que são os setores que estão a emitir mais? Onde é que nós estamos a conseguir sequestrar carbono? Onde é que estamos a emitir? No fundo, uma introdução à mítica escala de ordem do drawdown. Obrigado, antes de mais pelo convite, Catarina. Sim, realmente este é um tema muito importante atualmente. Todos os dias ouvimos nas notícias, à escala global, os impactos do problema, não é? E, portanto, antes de perceber e ver os impactos, é preciso perceber também onde é que estão as causas e depois, claro, avaliar as consequências. Mas realmente, quando olhamos para o panorama das emissões à escala global, vemos que o setor da energia tem um papel muito importante. Em termos globais, claro que vai variando em termos de regiões e alguns anos, mas de forma geral 70% das emissões de gases com efeito de estufa vem do setor da energia. Depois cerca de 15% vem da parte de ocupação do solo e floresta. Tendo a energia um papel tão grande, é preciso perceber realmente depois os setores, o papel da indústria, dos edifícios. Porque a energia é tudo, não é? No fundo, a energia está em tudo o que fazemos à nossa volta. Sem dúvida, tem esse peso muito importante porque foi isso que dinamizou o desenvolvimento económico, é isso que também promove o desenvolvimento tecnológico, e daí é que cerca dos 70% temos mais ou menos 15% que vem do setor dos edifícios, depois um bocadinho mais, cerca de 18, 20% vem da indústria e depois equivalente em termos de mobilidade de transportes. E, portanto, aqui é preciso perceber que as consequências vêm de diferentes setores, não é? Vêm do desenvolvimento de diferentes setores à escala global. E daí é que também nós, no Project Drawdown, fomos tentar encontrar as soluções. Porque, como eu comecei por dizer, a informação sobre as consequências, aquela descrença até no que as pessoas individualmente e como comunidade podem fazer, fez com que, ao longo dos últimos anos, no âmbito do Project Drawdown e de outras redes, tentámos trabalhar mais nas soluções. Perceber como é que podemos efetivamente... Mas otimistas. Sim, tem que ser, porque aquela ideia que... Quando vemos imagens, sei lá, de certos países inundados, destruição, até muitas vezes imagens são em Photoshop, são para assustar as pessoas. Eu acho que cria aqui uma certa falta de capacidade às pessoas individualmente para agir quando vemos um país inundado. Ou quando não podemos fazer nada em relação àquilo. Não é? Quando todos os dias vemos também alguma... Isso é importante ter um impacto, não é? Temos os Estados Unidos a arder, temos a Europa recentemente com as inundações em quase todos os países do centro da Europa. Tudo isto causa danos muito significativos. E, portanto, quais é que são as soluções, não é? É preciso perceber isso. Outra coisa que também é importante perceber é que as alterações climáticas têm uma consequência humana muito grande. Quando 10% das emissões, ou melhor, 10% da população emite cerca de 90% das emissões. E, portanto, parece que é o reverso quase, não é? É um problema não só ambiental, de escala ambiental, mas muito grande de escala social. E depois quando vemos a disparidade também dos impactos, é nas pessoas mais vulneráveis que os impactos são mais sentidos. Claro. Temos problemas grandes em África, temos problemas grandes no Sudeste Asiático e depois também em contextos de países mais desenvolvidos, em contexto europeu ou nos Estados Unidos ou assim, também é nas pessoas mais vulneráveis desses países que a situação se sente mais. Portanto, não é só uma questão ambiental, é uma questão muito grande social. Sim, no fundo é perceber que não existe uma causa única para os problemas e que está tudo interligado, não é? Portanto, uma pessoa que está mais vulnerável se houver uma inundação, fica sem a casa.
casa muito mais rapidamente do que uma pessoa que esteja numa situação... Daí é que a ideia das soluções para o clima, para alterações climáticas e para a redução das emissões, não são só soluções também em termos de emissão, mas também são soluções com impacto, qualidade do ar, em termos económicos. Portanto, não é só uma ideia que eu vou aplicar ou energias renováveis ou alguma tecnologia em termos de industrial ou alterações no meu perfil de consumo, não tem um impacto só importante para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, mas tem múltiplos co-benefícios positivos para a transformação da sociedade. E, portanto, é isso que também é preciso ter atenção, é que quando estamos a investir em energias renováveis, por exemplo, uma das soluções que eu depois já posso falar um bocadinho mais sobre ela, quando estamos a reduzir o nosso desperdício alimentar, quando estamos a alterar a forma como nos alimentamos e, portanto, com impactos todos na cadeia de valor e nas dinâmicas de produção, transporte, distribuição e assim, tudo isto tem impactos, múltiplos impactos em diferentes locais, a diferentes escalas. E é isso que é preciso também os decisores políticos perceberem que, e às vezes quando se vê notícias que é caro investir aqui ou... Tem então, outros impactos que talvez não estão a ser contabilizados nessa dinâmica. Estão só a contar os custos monetários mensuráveis imediatamente, não é? Sim, contas de emissões, ali um bocado diretas, se calhar. E não estão a pensar, sei lá, bem-estar da população. Isso não é mensurável, não é? Pois, é verdade. E então, vamos a essas soluções. Que soluções existem e o que é que pode ser feito para melhorar o mundo? Sim. Uma coisa muito importante é que não há uma solução que nos vá resolver este problema. Estamos a falar de um problema muito, muito grande. Ainda recentemente saiu o relatório do IPCC que mostrou... não mostrou novamente, reforçou o estado de... Para quem já estava atento já sabia. Exato, é o estado de sítio em que nos encontramos, não é? Exato. E portanto que é preciso acelerar a ação. Eu acho que o que veio desse relatório, e depois quando chegamos aqui à parte das soluções, é preciso mesmo acelerar a dinâmica de transformação. Sim. Porque não só em termos de metas de longo prazo, falamos muito em 2050, eu acho que até devíamos antecipar as metas de redução de emissões, que falamos de neutralidade carbónica para 2050. Se conseguíssemos antecipar com metas mais ambiciosas, tentando promover a inovação tecnológica, tentando promover a dinâmica de alteração da sociedade em certos parâmetros, seria muito importante para conseguirmos os objetivos e tentar reverter as alterações climáticas, evitando o aumento de temperatura média acelerado. Pronto, e em termos de soluções, temos soluções em todos os setores. Portanto, é importante também ter uma ideia que como eu falei ao princípio, há as várias fontes emissoras dos vários setores económicos, não é? Mas depois, dessas emissões, 60% das emissões que nós emitimos, digamos assim, ficam na atmosfera. E é isso que nos depois faz elevar a temperatura, porque a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera continua a aumentar se estamos a manter 60% na atmosfera. Certo. O que é que acontece aos outros 40%? São sequestrados pelo oceano ou pela parte terrestre de sequestro. Sim. Portanto, há uma parte de emissões e há uma parte de sequestro, de sumidores de carbono. E, portanto, temos que apostar nas duas, na verdade. Há aqui dois princípios básicos. Um é reduzir as emissões ao máximo. E aqui é que entra os conceitos de neutralidade carbónica, onde temos um balanço também depois das emissões com a parte de sequestro. Mas se conseguimos reduzir ao máximo as emissões, já estamos muito mais perto de atingir os nossos objetivos, não é? E, portanto, como é que fazemos aqui? Aqui estamos a falar da redução total e absoluta, o mais urgentemente possível, de combustíveis fósseis, do uso de combustíveis fósseis. Portanto, não só na produção de eletricidade que se ouve muito, mas também tentar na mobilidade, nas indústrias, nos edifícios. Porque usamos combustíveis fósseis para quase tudo na nossa vida. A questão é essa. Não temos muita noção disso, mas está em tudo. Está na caixa dos medicamentos, está na energia que temos em casa, está na maneira como nos alimentamos por causa da maneira como a energia é aplicada muitas vezes ao setor agrário. Portanto, temos aqui... É difícil, porque o que eu acho que aqui tem que acontecer é que no que se consegue substituir, no que já existem tecnologias mais ou menos escaláveis ou mais ou menos custificadas, que já existem, esse é que é um ponto também importante aqui, é que é preciso substituir com urgência. Deixemos os combustíveis fósseis para usar para coisas mais específicas. Que não haja opção. Que não haja opção ainda, ou que sejam recursos mais especializados, digamos assim. Tudo o que é mobilidade com veículos elétricos, até com a investigação que está a ser feita no hidrogênio, potencialmente pode ter um papel importante. Nas nossas habitações, com a eletrificação genericamente do consumo, integração de solar térmico. Certo. Portanto, é muito importante essa transformação. Pronto, então é reduzir as emissões ao máximo com
digamos, a redução absoluta do uso de combustíveis fósseis. Certo. Uhum. E depois, por outro lado, temos que promover A reflorestação. a parte do sequestro. Certo. Portanto, não é só preservar o que temos, porque mesmo atualmente continua a desflorestação, continuamos a destruir ecossistemas, portanto, é manter o que temos, isso faz parte das soluções, que também nós elencámos no Project Drawdown, e depois fazer aqui uma melhoria e aumentar, digamos assim, a parte do sequestro. E, portanto, se conseguirmos reduzir ao máximo as emissões e preservar e aumentar esta dinâmica de sequestro... Conseguimos ali um balanço que já nos dá alguma estabilidade, não é? Exatamente. E uma coisa importante aqui também ter ideia é que, mesmo a partir do dia que deixássemos de emitir zero emissões, continuávamos a aumentar a temperatura, porque há um delay deste equilíbrio, deste balanço do ecossistema e da atmosfera, que ainda demoraria bastante tempo a ser revertido, digamos, a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera a reduzirem. Só para dar aqui uma ideia, não é assim muito técnico, mas atualmente estamos cerca de 460 partes por milhão na concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera. Mais ou menos isto. Tem vindo a aumentar... Desde a Revolução Industrial, não é? Certo, e nos últimos anos a acelerar imenso. Só para terem uma ideia, para conseguirmos reduzir 100 partes por milhão, são precisos 100 anos. E, portanto... 100 anos? 100 anos. Ok, não tinha ideia disso. Mas isto não quer dizer... Mas estamos a falar de 100 partes por milhão. Não é também uma coisa pequena, não é? Sim, é 25%, é bastante. Estamos em 300 ou em 400? Em 400, pois sim. É 25%. Portanto, aqui é preciso ter esta ideia que há um certo delay de atuação, por isso a urgência é mesmo relevante aqui, não é? Pronto, em termos de outras soluções, mais especificamente, nós quando... Tivemos, na altura, um livro em 2017, uma atualização em 2020, estamos agora a trabalhar também em novas atualizações, mas do nosso último ranking, disponível no nosso site e em vários relatórios que temos vindo a fazer, aparece a solução número 1, com mais impacto potencial para a redução das emissões até 2050, da redução do desperdício alimentar. E esta vai tocar no fator social também, e vai tocar... Esta é uma daquelas que mesmo as pessoas que estão nem aí para as alterações climáticas têm de estar aí para a justiça, não é? Social, que é como é que é possível há pessoas a morrer à fome e continuamos a desperdiçar comida. Isto é bom para toda a gente, é bom economicamente, não há desperdício de recursos, é bom para o ambiente, é bom em termos sociais, parece que há um no-brainer, não é? Como é que isto ainda não está a acontecer? Absolutamente, é assim, quando vemos as estatísticas e vemos que 30% de todos os alimentos produzidos são desperdiçados, e não podemos pensar só, se calhar aqui, no contexto até português, pensamos, bom, em minha casa eu deixei lá alguma coisa e desperdicei. Não, estamos a falar à escala global, em que este problema acontece nos países em desenvolvimento, mais na fase de produção, portanto há desperdício na fase de produção, porque não há refrigeração, não há condições de transporte, portanto não há tanta eficiência na produção. Então estamos a falar nesses países em desenvolvimento, talvez na parte da produção e na parte do transporte. Há de ser onde se desperdiça mais, até porque em casa as pessoas precisam da comida que têm, portanto não a desperdiçam. Exatamente. Certo. E nos países mais desenvolvidos, o que acontece é mais na fase a montante, que é, eu tenho a questão da distribuição, depois tenho nos supermercados, tenho nas nossas casas. Portanto, criamos aqui um problema de desperdício muito grande. E quando estamos a pensar, não podemos pensar no alimento em si, que era o que estavas a falar, de desigualdade. Certo. Estamos a pensar também em todo o consumo de recursos, de energia, de água, não é? Foi utilizado para produzir uma coisa que vai para o lixo. Exato. E, portanto, isto realmente aparece como uma solução muito impactante, até em termos individuais. Portanto, aqui estamos a falar também do que é que eu posso fazer individualmente para resolver esse problema. Depois, outra solução muito importante, e que muitas vezes não é referida, mas eu acho que é importante introduzir aqui até neste contexto, que é a parte da população. Não em termos de limitar o crescimento populacional, não é isso que nós falamos, tanto que a solução chama-se educação e saúde. Sim. E, portanto, é uma ideia que cerca de 160 milhões de raparigas no mundo não têm acesso à escola, à educação. E esta ideia de igualdade de género, desta igualdade social, de promover o desenvolvimento e o conhecimento de diferentes camadas da sociedade, em diferentes locais do mundo, traz benefícios também para a parte... A nível de estabilização populacional? Sim, não é aquela ideia, como houve há uns anos na China, cada um só pode ter um filho, mas é aquela ideia que se eu tiver realmente, tivemos isto, claramente... E temos a informação e conseguimos decidir que condições é que conseguimos dar aos filhos que temos, porque o que está a acontecer esse é um tema pelo qual eu sou particularmente interessada, porque em termos de convicções pessoais faz-me
quero ter uma família, tenho uma filha e quero ter mais filhos. Então há uns anos pus-me a estudar o tema e o que li foi muito interessante, que é, o problema não está aqui nos países do norte global, não é? Está nas mulheres do sul global que não têm acesso à educação, e mulheres e homens não têm acesso à educação, então precisam dos filhos para trabalhar nos campos, sabem que a maior parte vai morrer porque não têm condições de saúde para lhes dar, então precisam de ter 10, 12 filhos, sabendo que 2 ou 3 vão morrer e que têm alguém que os ajude a fazer as tarefas. Mas há aí uma parte importante também ter ideia, que não se pode pôr essa ideia da culpa na sociedade, nos países. Claro, isto é uma questão que nós continuamos a promover, não é? Um filho meu tem muito, muito mais impacto claro do que uma criança em África. Claro Portanto, que sim. é preciso esta ideia que a ideia é mesmo a promoção da educação, claro. da igualdade de género, do conhecimento, da educação do acesso à educação sexual. Claro. E, portanto, isto tudo vai promover como impacto... E mesmo a educação formal, educativa, claro. Porque isso faz com que se atrase ou que se pense melhor nas fases da vida e quando é que se vai ter filhos, quando é que se vai ter isto. Sim, e até em sociedades, por exemplo, pensando em alguns países africanos, o papel da mulher é muito importante. E na sociedade de transformação. E, portanto, com essa ideia mesmo, podem ser pilares muito importantes dessas comunidades para essa transformação. Claro. Para o acesso, para a integração em novas ideias e novas tecnologias, promover essa transformação de alguma forma. Claro, Portanto, isso é muito, muito relevante também. Depois, outra no top do nosso ranking claramente tinha que aparecer a parte de energia, não é? Eu falei se as emissões, apesar das duas primeiras serem estruturais e muito transversais, claro. Depois claro que aparece a parte de energia com a integração de energias renováveis. O papel do solar. Em Portugal temos tido essa discussão. Sim, essa é uma discussão que eu acho que vale a pena ter. Sempre que falamos em energias renováveis, vem a conversa mas parques grandes, vem a conversa mas o lítio, mas vem a conversa... E eu acho que o que as pessoas não percebem, se calhar, ainda é que é infinitamente melhor do que os combustíveis fósseis, ainda assim, por muitos problemas que ainda tenham. Sim. E temos de os resolver com tecnologia melhor. Eu acho que... Essa é a ideia. Mas isto não é uma conversa realmente fácil, porque depende também muito do contexto. Depende do ecossistema que estamos a interferir, depende de muitas soluções e alternativas que temos em determinado país. Portanto, é uma discussão muito contextual. Mas realmente o que é preciso perceber é que o impacto da extração de combustíveis fósseis é brutal, não é? Certo. Na extração dos recursos, nas pipelines, na rede de distribuição, nas emissões em fonte de consumo, com impactos em termos de poluição do ar, por exemplo, também, com outras consequências na saúde. Claro. E, portanto, esta transformação é mesmo precisa e mesmo urgente. Agora, uma coisa que também é preciso ter ideia, por exemplo, dando o exemplo dos carros elétricos, não podemos substituir 100 milhões de carros de combustão interna, portanto, a gasolina e a gasóleo, por 100 milhões de carros elétricos. Portanto, isso é que não faz sentido. Certo. Portanto, há outras questões, e também faz parte das nossas soluções, o transporte público, a infraestrutura de bicicletas. Portanto, tudo isto é importante nessa transformação. Até porque quem tem um carro elétrico vai perceber que aquilo também não é para fazer assim tantas viagens e andar assim tantos quilómetros. Estou a brincar. Mas lá está. Quem tem predisposição para ter um carro que, à partida, vai requerer algum planeamento na maneira como é utilizado, pelo menos para viagens e tudo mais, é preciso planear onde é que se vai parar, para carregar, tem uma predisposição ambiental para também ter outras soluções que não é do carro elétrico. Quero eu acreditar, posso estar errado. Isso é um ponto realmente importante, que é assim, quando nós estamos a ver essa transformação, e é por isso que eu digo que a ação é urgente, tem que ser escalável e tem que ser transversal à sociedade, porque o que nós vemos muitas vezes, a maioria das vezes, e em Portugal vê-se muito isso, é que quem tem mais conhecimento é que depois também tem acesso e o poder de compra, e, portanto, a capacidade de investir num carro elétrico, ou no fotovoltaico, ou em isolamento na habitação. Claro. O que pode vir a aumentar a desigualdade social. E daí aquela ideia daquele conceito de transição justa, que é como é que nós conseguimos trazer toda a gente para esta transformação. Sim. Não pode ser só os ricos, só quem tem... De maneira democrática. Certo. Não com pode os ser só apoios quem que existem, por exemplo, para instalar agora, que são poucos ainda assim, para instalar agora fotovoltaicos ou para fazer isso, tem de ser uma coisa generalizada, até porque se não for em massa não vamos conseguir também grandes resultados, não é? Sim. Portanto, sim. Agora, voltando aqui à parte das soluções e à parte das tecnologias de renováveis, portanto temos um papel muito importante do solar, não só em termos de centrais, grandes centrais, que é muito relevante, mas também em termos distribuídos, portanto nas nossas casas, nos nossos edifícios. Eu acho que isso é um ponto muito importante até que convém dar força também em Portugal, que é usar o espaço urbanizado já. Ou seja, claro que tem que haver as duas soluções, mas é preciso dar primazia ao que já ocupámos, ao que já destruímos, ao que temos disponível. Portanto, isso é muito relevante. Depois a parte da energia eólica, portanto, do vento, não só terrestre, como no mar, com maior potencial de produção de eletricidade, portanto, são muito importantes, são soluções muito importantes. Depois, em parte do sistema elétrico, temos agora a integração de baterias para gerir todo este
todo esse sistema. Temos novas tecnologias a aparecer, como a energia das ondas. Ok. Temos outro tipo de recursos que têm que continuar a ser utilizados, a parte da biomassa, com algum cuidado, Ok, com algum sim. cuidado, o que é que estamos a fazer, pode Sim. ser uma solução em determinados contextos, não com a mesma Não escala dos generalizado, sim, outros. mas... Mesmo nos resíduos, portanto, há aqui uma cadeia do uso dos resíduos, que é, primeiro eu reduzo o desperdício, então do resto que existe, Transformo, compostagem, reciclar, tudo isto são soluções, além do caso do drawdown, mas é compostagem, a reciclagem, depois pode O ser que não dá mesmo, biomassa. produção de biogás, Sim. no aterro, portanto há Certo. aqui uma certa cadeia de prioridade também, Claro. que primeiro vamos apostar no que não tem impacto em termos talvez de qualidade do ar, Certo. em termos de ocupação do solo, portanto, vamos fazer aqui uma certa escalonagem das soluções para as mais importantes e com maior primazia serem primeiro. Claro. Pronto. Depois há a parte toda, como eu disse, do sequestro. Portanto, a importância do uso do solo, que é a ideia que é não só manter, portanto, estamos a falar da florestação, de preservação dos ecossistemas, florestas tropicais, a parte mediterrânea, ou seja, o que nós temos, por exemplo, em Portugal, do montado, Certo. tudo isto tem um papel muito grande. Os ecossistemas têm um papel muito importante, não só na biodiversidade, que é outro problema gravíssimo, não é a perda da biodiversidade, não é só um problema de alterações climáticas, Certo. esse é outro grande problema que temos em mãos. E, portanto, esta ideia de preservar e aumentar, não é? Se eu conseguir aumentar a área de florestas... E melhorar a área de florestas, porque muitas vezes o que Exatamente. estamos a ver são florestas que já passaram por fases de exploração e começaram a ficar deterioradas, não é? Quer dizer, nós conseguimos melhorar a biodiversidade mesmo dentro daquilo que já não é utilizado hoje em dia, não é? Portanto, fazer uma gestão agroflorestal um bocadinho mais... Sim, é assim, há diferentes tipos de florestas, não é? Quando estavas a referir, estás a pensar aqui em contexto europeu, não é? Sim, já não há floresta virgem, Claro. não é? Sim. Esse papel, isso é muito importante e faz parte das soluções também, mas depois há aquelas pensando na Amazónia, Sim. ou na floresta do Sudeste Asiático, em Sumatra. Sim. Esse tipo de floresta tem que ser preservada, a riqueza ecossistémica, e não só em termos da captura também, é muito importante. Claro. Agora, há uma coisa que temos vindo a observar também, que é os fogos. E esta ideia que dos balanços também das emissões, eu posso não estar a preservar a floresta, ou se conseguir preservar a floresta, mas depois tenho os fogos, não é? Estou a anular muito do que pode estar a ser feito. Basicamente o que acontece é queimam os troncos das árvores, queima carbono que é emitido diretamente para a atmosfera. Isso é tirinho limpinho, não é? E na Amazónia estamos com esses problemas há muitos anos de incêndios, não é? Sim, isso não só na Amazónia, mas também na floresta do Sudeste Asiático também acontece muito. Portanto, é preciso esta dinâmica, é reduzir as fontes ao máximo, melhorar o sequestro. Porquê? Porque isto tudo dá-nos, digamos, liga-nos a um terceiro princípio. Portanto, estes dois são os dois principais. E o até melhorar a sociedade, porque tudo isto, as soluções que se está a implementar nos diferentes setores, a diferentes escalas, vão melhorar claramente a sociedade. Não só numa questão de alterações climáticas, não é? Mas nesta dinâmica mais transversal. Claro. Porque é preciso perceber que nos últimos 50 anos destruímos mais, tivemos mais impacto nos ecossistemas e no planeta do que toda a história da humanidade. Sim. Portanto, não estamos a falar só de emissões, estamos a falar dos vários gases com efeito de estufa. Estamos a falar do óxido de carbono, estamos a falar do metano. Portanto, não só nessa parte das emissões, mas no consumo de água, na ocupação do solo, até nos fogos. Tudo isto cria mais pressão, até na população urbana. Não só na população, mas na população urbana. Portanto, esta dinâmica tem que ser mesmo revertida. E existem as soluções. Aquela ideia de dizer assim, bom, vou esperar para daqui a 40 anos porque vai aparecer a captura de CO2, a captura direta do ar. Sim. Não pode ser, porque isso promove uma continuidade, não é só das emissões, mas é todo o impacto do Mas achas sistémico, que ainda assim devemos apostar nessas tecnologias? Eu acho que a inovação tecnológica é muito importante. Agora, sabendo que não vai haver uma solução única, sabendo que as soluções serem implementadas, é exatamente isso. Porquê? Porque quando nós olhamos até na lógica do Project Drawdown, à escala global, é à escala global. Este ranking é à escala global. Eu tenho vindo a trabalhar com alguns alunos e no contexto da DERA a nível europeu, para perceber como é que isto podia ser feito a nível da Europa. E muda, os rankings mudam, o impacto muda, claro, porque o potencial é diferente. A própria estrutura da sociedade é muito particular dentro da Europa, que ainda assim é muito diversa entre os vários países, mas quer dizer, é incomparável pensar-se a parte da educação feminina, por exemplo, quando comparamos a Europa com o resto do mundo. Não é uma solução número 2 de um ranking europeu. Exatamente, é um bom exemplo. A floresta tropical não está neste contexto. Certo, como é óbvio, sim. E, portanto, esta parte de contexto é muito relevante, até quando olhamos para os países e para os roteiros de neutralidade carbónica, Portugal também tem, não é? É relevante perceber esta dinâmica regional também.
Não há uma solução que seja claro. igual de impacto em termos transversais, mas a importância da atuação e não esperar por estas novas tecnologias, que podem ser muito, muito mais caras. Sim. E já, até fugindo um bocado do preço, essa ideia de, por exemplo, da captura e sequestro de carbono, o CCS, em termos de geoengenharias, em termos tecnológicos, não tem o mesmo potencial de dinamização de uma sociedade do que tem a parte natural de sequestro natural, que tem a de parte... gestão dos ecossistemas, não é? Isso, da redução das emissões com uma transformação do nosso padrão de consumo e de novas tecnologias, mais... É um penso, não é? É um penso que pode saltar. E o que temos, na verdade, o que temos vindo a ver nos últimos anos, existem algumas centrais, por exemplo, que capturam CO2 em centrais a carvão e a gás. Sim. Os custos são astronómicos. Claro. Ou seja, mais vale apostar no solar, que tem um custo muito competitivo. Claro. Já em muitos países do mundo, incluindo em Portugal, mais Pelo menos competitivo enquanto a do que usar o tecnologia carvão. não se desenvolver o suficiente para ter um custo mais baixo, quer dizer, e mesmo nessa altura, não é? Se calhar já não vai ser preciso chegarmos a esse ponto, porque se investirmos no... Isso era uma perspectiva muito, muito otimista. Eu sou otimista, claro, sou otimista. Exatamente, eu também sou, mas acho que tem que se continuar a investigar, isso não há dúvida nenhuma. Certo. Podem vir a ser importantes, mas não podem vir a ser o primeiro recurso. Claro, Não podem ser a porque solução. não temos ainda sequer. Não podem ser a solução. Certo. E não se sabe as consequências, não se sabe os custos. Portanto, essa expectativa da silver bullet, não é? Daquela bala mágica que nos vai salvar a todos em 2050 ou 2100, temos esta solução, neutralidade carbónica. tudo resolvido, não pode ser. Certo. Não pode ser porque os nossos impactos realmente no planeta são muito grandes a diferentes escalas. Falar em não se sabe as implicações, estão a estudar também o nuclear no drawdown? Nuclear fazia parte das soluções do ranking. Porquê? Porque o ranking, ainda bem que trouxeste esta questão, porque o ranking escala as soluções pelo impacto potencial de emissões evitadas. E é um facto que o nuclear não emite gases com efeito de estufa. E, portanto, nessa ideia, explorámos. Não tínhamos qualquer limitação em termos de conceito para explorar a solução. O que é que acontece? Claramente, o que nós analisámos e o resultado é que o que existe é para manter e para usar, criar novas e escalar não faz sentido. Ok. E, portanto, se 15% da produção de eletricidade mundial é feita através de nuclear, é muito grande, é uma proporção muito grande. Já é Isso não faz sentido só porque o solar agora apareceu, vou substituir. À escala global, em determinados contextos de algum país, se calhar faz sentido. Ok. Agora, criar novas, para mim não faz sentido. E para nós, essa avaliação, não. Há soluções com menos impacto, com outras dinâmicas que fazem mais sentido. Estão a pensar no potencial de perigo? Estão a pensar no potencial de... Sem dúvida. Para já, o custo. Certo, o custo é muito elevado. Sim. O tempo de construção, também, pelos exemplos que tem-se tido até novos reatores e tem derrapado em termos orçamentais, demora muito tempo. E depois, em termos desta ideia de produção de eletricidade distribuída, por exemplo, é completamente fora do contexto nuclear. Não permite a resiliência do sistema. Certo. Não é? Se estamos a ter cada vez mais... É mais dependente, não é? De uma unidade... Certo. É que estamos a ver cada vez mais eventos extremos. Temos furacões esta semana, furacões nos Estados Unidos. Temos as cheias. Temos secas, temos fogos. Portanto, se tivermos um sistema elétrico distribuído, baterias... Sim, há uma que falha, há outra que entra e compensa. Exatamente, é isso. E, portanto, também temos que pensar, quando estamos a falar da parte de alterações climáticas, é super importante e primordial a mitigação, mas a adaptação também é muito relevante aqui. E, portanto, é preciso perceber, criar sistemas também para essa adaptação, não só do sistema elétrico, mas dos sistemas naturais e dos sistemas económicos. Portanto, Bom... Milhões de respostas aqui, não é? De nada. Não, obrigada, a sério. João, estes são temas de facto muito, muito importantes. Ainda bem que ainda conseguimos enfiar aqui um bocadinho da nuclear. Eu tenho uma perspectiva da nuclear também muito otimista, lá está. Acho que o problema também é a descentralização. Nós precisamos de uma descentralização mesmo eficiente. Se calhar esse é o problema, também se pode apontar ao hidrogénio, para já. Daqui a uns tempos já não. Sim, o hidrogênio teve agora aqui esta dinâmica mesmo a nível nacional, não é? A europeia sim, a nível nacional. Eu acho uma excelente aposta. No dia em que se conseguir transformar literalmente água em hidrogênio para os carros, acho maravilhoso. A ideia aqui do hidrogênio é que nós até no nosso grupo de investigação na faculdade temos feito alguma investigação sobre isso. E o que se percebe até em contexto nacional é que é muito específico. É em algumas indústrias, clusters de hidrogênio em algumas indústrias. Para transportes de longa distância. Ou seja, aquela ideia de um carro a hidrogênio
de passageiros não faz muito sentido. Para já, sim. Em termos elétricos faz muito mais, sim, mais já eficiente. Existe e é muito mais eficiente o sistema, não temos que andar a fazer isto em 2 voltas. E, portanto, é preciso ter alguma atenção também à ideia do hidrogênio, mas sim. Mais para caminhões, aviões, eventualmente, dependendo. Sim, é essa de longa distância que é preciso também mais... Que também é preciso para melhorar a aviação internacional. Isso, é que não é só a aviação, a parte marítima. Sim. É muito crítico. Uma das soluções, na verdade, do Drawdown também é essa avaliação de melhorar a eficiência da distribuição, não é? Aquela ideia de eu comprar alguma coisa da China. Certo, exato. E pronto, é preciso atuar também sobre esses setores que muitas vezes, até em dinâmicas nacionais, são descurados. A aviação e a parte marítima. Não é um custo de um país, é de todos. É então, como é partilhado, não se... Mesmo a nível da União Europeia, quer dizer, a aviação internacional continua a ser, sim, vamos fazer neutralidade carbónica, mas a aviação internacional não está bem está fora, mesmo a nível no português, que também... Só no Reino Unido é que está, não é? O Reino Unido é o único que está a contabilizar uma parte para as emissões. As emissões são contabilizadas. Agora, aquela ideia de fazer parte do meu objetivo nacional, só há as emissões que têm derivadas internas. Sim. Sim. E, portanto, tanto que chamam-se os bunkers, que é a banca marítima e da aviação. É preciso realmente atuar também sobre isso. E aí parece-me que sim, a parte tecnológica do hidrogênio e outras soluções podem ter um papel importante. Boa. Já falámos aqui de milhões de soluções, estou a exagerar, mas falámos aqui de muitas soluções que de facto nos podem ajudar a perceber como é que, enquanto indivíduos, podemos fazer a diferença. E se calhar não está ao alcance da gente neste momento comprar um carro elétrico ou instalar painéis fotovoltaicos, mas pelo menos o desperdício alimentar, fazermos a nossa cota à parte para educar os nossos filhos para a igualdade, para de género, não é? Para a educação, o acesso à educação profundo, isso já faz alguma diferença. Mudar um bocadinho os nossos padrões alimentares, que também é uma das soluções que apresentadas no Drawdown, não é? Chamam-lhe, eu acho que no Drawdown é plant-based diets, que usam o termo que usam, rich não é? diet até, né? Ou seja, até a ideia, posso referir brevemente isso, a ideia aí não é aquela transformação e de prescrever um tipo de dieta para a sociedade. Estamos a falar do globo, não é? Claro. Que cada sítio vai ter... questões culturais até assim. Certo. Mas a ideia é que, e a análise que nós fizemos, é que há uns níveis de caloria ótimos para um humano funcionar. Certo. E, portanto, há uns que têm que descer e há outros que têm que subir. Exato. E com essa ideia é promover também mais consumo de vegetais. Não é banir a 100% consumo de carne, certo. porque em determinados contextos nem faz sentido, mas é promover e enriquecer a nossa alimentação com a parte de mais plantas, de vegetais. Menos proteína animal. No nosso caso ocidental, ok? No nosso caso, cá em cima, porque há pessoas que não têm acesso à proteína, por exemplo. Não, exatamente. E esse balanço é muito importante. Por isso é que eu disse, há aqui fazemos uma análise com quilocalorias diárias de referência. Claro. Há uns que têm que baixar, há outros que têm que subir. Tem que subir e, portanto, chegamos a ter essa solução com bastante impacto, no top 5 das soluções. Depois, só para completar a parte a nível individual, há muita coisa que ainda podemos fazer nas nossas casas. Portanto, em termos de melhorar a eficiência dos nossos equipamentos, tudo isso vai ajudar à redução do consumo de eletricidade, por exemplo, ou de gás, o que vai nos fazer... E baixa a conta ao final do mês. Isto é uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas... há muito aquela pergunta eu tenho um frigorífico há 20 anos, devo comprar um novo? Ou este ainda funciona, devo manter? E no caso dos eletrodomésticos é daquelas perguntas muito difíceis, porque a verdade é que trocar o consumo vai ser onde vai gastar mais. Por muito que a produção tenha um impacto, por muito que o descarte tenha um impacto, se o descarte for bem feito, se a produção for mais responsável, é na manutenção que é o problema, é como os carros, não é? E aí essa recomendação acho que é muito importante. O frigorífico, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, tudo isto... O mais eficiente possível. O mais eficiente possível. Portanto, claro que as pessoas às vezes pensam, mas é mais de 200 euros assim, não tem... Mas em 10 anos esse esforço compensa na verdade. Certo. Depois, a maioria das pessoas já sabe, já tem a ideia da iluminação dos LEDs. Portanto, os LEDs também têm... E já começam a ficar mais baratos também. Isso também já... baratos. Há 5 anos eu lembro de comprar, ver LEDs a 20, 25 euros. Agora já... 1 euro. Já LEDs a 1 euro. Sim. E outra parte muito importante, e que também é muito foco da minha análise de investigação, é a parte do isolamento das habitações, da renovação do edificado. E aí também é aquela ideia dos co-benefícios. Conservar energia sem precisar de usar equipamentos energéticos. É exatamente isso. É não ter uma parte ativa de climatização de uma casa, por exemplo. Certo. Porquê? Porque estou a melhorar a envolvente, estou a ter isolamento nas paredes, estou a melhorar as minhas janelas com vidros duplos. Passive houses, não é? No fundo. Ligado a esse conceito também, mas a ideia de reduzir as necessidades de energia que eu preciso consumir. E isso é muito importante também ter ideia, e em Portugal é uma coisa que eu também tenho focado muito, é que não podemos pensar nesse investimento com um retorno financeiro, mas sim um retorno em termos de conforto, melhoria da qualidade do ar na minha habitação, redução se calhar de problemas de saúde. Se eu tiver crianças e idosos numa casa, pode ter bastante impacto. Sim, Tentarmos melhorar, e isto acho que é um foco muito importante que Portugal tem que ter também,
Na construção, não é? Na renovação. Renovação, Porque certo. o problema não está na construção. Os standards existem na construção nova. Sim. O problema está como é que eu vou E pelo menos melhorar. em Lisboa eu sei que existem apoios a essa renovação. Quando fazemos uma obra numa casa que melhora energeticamente a eficiência, nós podemos ter acesso a um fundo. Não, agora, em termos nacionais, foi lançado uma segunda fase recentemente, dos edifícios mais sustentáveis, que promove ajuda, comparticipa a parte do investimento em integração de renováveis. E é uma parte grande, para 70%. 80%, não é? Sim. E então, solar fotovoltaico, solar térmico, bombas de calor, isolamento, janelas, tudo isto, e até uma parte também de equipamentos de água, de melhorar a eficiência hídrica. Até as janelas eu acho que é especialmente, não sei, se calhar sou eu que sou esquisitinha com o barulho, mas vivendo em Lisboa, pôr uma boa janela, isolada, parede dupla, com um espacinho para climatização, é confortável a todos os níveis. Não, lá está, não pode ser só aquela ideia de vou poupar na energia, porque às vezes isso não acontece porque eu já não gastava. Certo. E portanto é esse tipo de Passava era frio ou calor. Exatamente, e se calhar ouvia o barulho da rua e não dormia, e portanto isso tudo traz múltiplas vantagens. E essas são coisas que nós podemos tentar, em nível individual, melhorar. Boa. Obrigada, João, a sério. Obrigado. Isto foi uma conversa que acho que toca em assim, todos os pontos. Havia muita coisa para dizer. Sim, podíamos ficar 5 horas. Aliás, estava aqui a ouvir que já estava na hora de terminar e pensei, não. Mas sim, obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Onde é que podemos encontrar mais informação sobre o teu trabalho, para quem queira ir mais à procura, queira, se calhar, entrar em contacto com sugestões de teses e coisas que queiram trabalhar? Sim. Onde é que podemos encontrar? No site do Drawdown, por exemplo, drawdown.org, está a informação toda sobre os relatórios, o livro e as soluções que já tens vindo a falar. Pronto. Depois, a nível mais individual, eu sou investigador da Universidade Nova de Lisboa, portanto, no site do CENS, do nosso Centro de Investigação, ou no meu LinkedIn, ou no meu Twitter, podem me encontrar. Boa, obrigada. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da terceira temporada. Foi uma ótima maneira de começar a temporada, com uma visão muito abrangente sobre o que está a passar no mundo à nossa volta e também muito otimista, com muitas soluções que podemos aplicar no nosso dia-a-dia. Para quem só nos está a ouvir e não nos está a ver, lembro que podem ir, esta é uma das novidades da temporada, podem ir ver-nos no YouTube do Zero, podem subscrever o canal e, claro, também podem subscrever as plataformas de streaming em que ouvem. Se tiverem dúvidas, se quiserem mais informações, deixem nas caixas de comentários, eu depois vou lá responder e talvez consiga, de vez em quando, que os convidados me deem uma ajudinha. E, para além disto, podem continuar a seguir nos canais habituais, no Instagram, CatarinaFPB, e no site www.do-zero.pt. Até ao próximo episódio.